gente, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é terça-feira, 22 de julho. Veja os destaques da edição de hoje. Idosa confunde carro de aplicativo e é vítima de assalto no Quiririm. Como anda a saúde do seu intestino? Câncer coloretal está entre os mais comuns no país. Azeite produzido na Serra da Mantiqueira recebe prêmios internacionais. Falta de tempo é a principal justificativa dada pelos brasileiros que não praticam atividade física. Você pratica algum esporte? Me manda uma foto no nosso WhatsApp e participa do jornal. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Quem aí costuma pegar carro por aplicativo? Você tem o hábito de prestar atenção se o carro que chegou para te buscar é o mesmo carro que aparece ali no aplicativo na hora que você solicita a corrida? Se você não presta muita atenção, eu acho que essa matéria vai te fazer rever esse hábito. Uma idosa foi vítima de criminosos enquanto esperava um carro. Uma câmera de segurança registrou o momento que uma idosa esperava por um carro de aplicativo no distrito de Quiririm. Assim que o veículo chega, a mulher abre a porta de trás e, nesse momento, um homem sai do carro, rouba o celular e a bolsa dela e, em seguida, o carro foge. Na verdade, a gente fala que é um crime de oportunidade. Essa senhora fez o pedido de um veículo lá pelo aplicativo, só que o carro que apareceu lá não era o carro do aplicativo. Então era um carro ocupado por dois indivíduos que, passando por lá, viu aquela senhora na via pública ostentando um aparelho celular. Aquilo chamou a atenção deles, eles retornaram e fizeram o roubo. Agora o detalhe, uma câmera particular de uma residência gravou toda a ação e essas imagens chegaram para nós. O Centro de Controle Integrado de Taubaté passou a monitorar a fuga dos bandidos, que foram localizados no bairro Granja Bela Vista e abordados no Jardim Santa Teresa. E na medida que chegou para nós essas imagens, nós já compartilhamos com a central de monitoramento e aquele carro ele foi cadastrado no nosso sistema. Pouco tempo depois, esse carro passou primeiro por um ponto de coleta de placa e depois, num segundo ponto, também já ali na altura do bairro Jardim Santa Teresa, e nesse interim todo, as viaturas, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Municipal, foram alertadas, né, da passagem desse carro nesses pontos. E na segunda passagem, próximo lá do bairro, nós tínhamos uma viatura da Guarda Civil Municipal. Saiu em patrulhamento com vistas a esse carro e acabou deparando com o veículo em uma das ruas lá do bairro. Os dois indivíduos eles foram detidos. Foi daqui que os agentes conseguiram rastrear o carro usado na fuga e informar em tempo real o local exato para a abordagem. O CGI, Centro de Gestão Integrada, reúne câmeras espalhadas por toda a cidade. A prisão aconteceu menos de 2 horas após o crime. Os agentes afirmam que operações desse tipo podem ser ainda mais rápidas se as câmeras particulares forem integradas ao programa Sentinela, que conecta câmeras particulares ao sistema da Prefeitura. Que é uma ação colaborativa entre o poder público municipal e o cidadão, seja ele um representante de uma empresa, de um condomínio, de um estabelecimento comercial, uma residência. Então, é ele compartilhar o seu sistema de monitoramento com o nosso sistema de monitoramento oficial aqui do município. Na medida que a gente consegue avançar nesse processo, quanto mais câmeras nós tivermos, mais rápida é a ação, a resposta a eventos como esse. Os 2 homens foram presos em flagrante. Com eles, a GCM encontrou o celular da vítima e uma réplica de arma de fogo. Os suspeitos seguem à disposição da Justiça. A gente trata desse tema como prevenção primária do crime. São cuidados que eu e você podemos tomar para evitar ser vítima de crime. Então, se você fez um acionamento de um veículo por aplicativo, você tem os dados mínimos daquele veículo. A característica do carro, placa, cor, a própria foto, né, do motorista. Então, na medida que o carro chega e você
faz a checagem dos dados e não confere, então nem se aproxima do carro, né? E é importante estar num local seguro. É importante também que a gente preste atenção nesse tipo de cena, nesse tipo de realidade, para que a gente também não acabe marcando bobeira e sendo vítima de um crime assim. E aí eu convido a você, telespectador, a não julgar essa senhora. Poxa, mas também quem mandou entrar num carro que não era o que ela pediu? Na correria, por desatenção, muitas vezes as pessoas acabam cometendo erros. É por isso que os crimes acontecem muitas vezes. É por isso que os golpes acontecem muitas vezes. Eu já vi um monte de gente procurando, pedindo carro de aplicativo, e aí fica ali no celular, viajando, vendo um monte de coisas, às vezes resolvendo problemas, resolvendo coisas, e aí entra num carro e fala, não era esse carro. Então, assim, quem nunca teve desatenção? Então, assim, não julguem essa senhorinha. Peguem esse exemplo para que a gente aprenda com isso e não seja uma vítima como ela foi. Tem uma outra matéria que eu queria muito que você prestasse atenção também. É um outro alerta. Tem muita loja na internet, certo? E muita loja falsa. Ah, Marcela, a gente sabe, fica tranquila, as pessoas estão mais ligadas com relação a isso. Eu sei, mas mesmo assim, ainda tem muita gente caindo em golpe. O golpe da loja falsa é o tipo de fraude mais comum no Brasil. Foram meses namorando modelos de biquínis vendidos pela internet, até que Vitória decidiu fazer a compra. Eu me senti lesada e eu acho que foi uma compra feita por impulso, mas de fato, assim, nem eu consigo explicar, na verdade, o que aconteceu. Acho que as redes sociais, elas têm esse poder de te puxar, que você nem percebe. Ah, tá passando aqui essa compra, tá barato, vou comprar. O desejo de adquirir aquele determinado item pode ser o passo que faltava para se tornar uma vítima, como diz esse especialista. Essa motivação acaba cegando um pouco a vítima e não percebendo que cai em golpes. Ele acrescenta que uma maneira de evitar o golpe é a atenção. Pare, pesquise e pense. Os 3 P's. Primeiro, pare de tudo que você está fazendo, porque se você está concentrado em outras coisas e ainda fazendo compras daquilo que você quer, com aquela vontade, aquela necessidade, você não pensa, você não pesquisa. E esses são os principais pontos hoje na internet. Foi em um momento de descontração da Vitória que ela decidiu fazer uma compra pela internet. Procurou uma página com mais de 100 mil seguidores. 15 dias depois, ela não recebeu o produto. Entrou em contato com a empresa, não obteve resposta. Foi aí que ela percebeu que havia caído em um golpe. Vitória entrou com um processo contra a empresa que continua ativa. Ela ainda tenta contato com os supostos vendedores. Eu entrei no site do Reclame Aqui e aí eu vi a enxurrada de depoimentos de outras pessoas que não receberam o produto, né, que tiveram o mesmo problema que eu. E aí entrei também no Instagram deles e só foi aí quando eu comecei a rolar de fato, entrar, ver alguns comentários, e aí tinham muitos comentários de pessoas também falando que tomaram golpes, e aí eu falei, bom, então realmente aconteceu comigo. Uma pesquisa mostra que quase 16% das denúncias de fraudes na internet estavam relacionadas à prática da loja falsa. Em geral, os golpistas atraem as vítimas com promoções irresistíveis, muitas vezes em redes sociais, e a compra que parecia ter sido feita em sites que pareciam confiáveis nunca chega. Se passando com uma lógica que a gente conhece. A gente olha lá, às vezes o domínio, né, o site é um pouquinho diferente, é uma loja que a gente conhece, não percebe e acaba comprando. O maior agora é essa loja nova, em que ela parece total de qualidade, você entra, você não desconfia, tem ficado cada vez mais profissional, é mais difícil de pegar que aquela loja é uma loja falsa. As médias de perda em fraudes como esta chega a uma média de R$ 740 por vítima. Em um mundo cada vez mais digital, a prevenção é essencial. Também outro sinal aqui para lembrar que é no mínimo suspeito. Se tentou tirar do cartão para jogar para o Pix com desconto muito fora do padrão, põe no radar aí que tem algo estranho. Informação também é prevenção, pessoal. Por isso que a gente sempre fala aqui sobre esses alertas, para que vocês se informem e tentem
tomar cada vez mais cuidado para não serem vítimas também. Você já foi vítima de algum golpe? Quer dividir essa história com a gente? Eu vou adorar saber, não que você caia no golpe, claro, mas eu vou adorar saber que você está participando do jornal. 997524005 é o nosso WhatsApp para que você possa ir conversando comigo ao longo do TH Mais Notícias, tá bom? Agora eu vou chamar a participação ao vivo da Beatriz Plaça. A Bia traz informações sobre um furto a um restaurante na Vila Ema, em São José dos Campos. Beatriz Plaça já está aqui comigo no telão. Bia, boa noite. O pessoal aí da região central de São José vem sofrendo, né? Mais um comerciante sendo vítima, né? Boa noite. Olha, Marcela, eu não me lembro do dia que a gente não fala sobre isso no TH Mais Notícias, né? Boa noite para você e para todo mundo que acompanha aqui o jornal com a gente. Esse caso aconteceu então no Vila Ema, região central, como você mesma disse, super movimentado. A gente tem as imagens das câmeras de segurança onde mostra este homem rondando ali o restaurante, tentando achar um espacinho no portão para conseguir entrar no estabelecimento. Ele consegue entrar por uma fresta embaixo do portão e ali ele consegue ter acesso a todo o salão do restaurante. E aí ele fica pouco tempo lá dentro e depois a gente consegue ver ele saindo com uma televisão na mão. Ele passa novamente pelo portão e vai embora com a televisão furtada. A gente conseguiu entrar em contato com a dona desse restaurante e ela informou pra gente que ali foi a primeira vez que isso aconteceu com ela. Só que ela também é proprietária de outros locais ali na Vila Ema. Ela é empresária aqui da região e ela disse que neste outro estabelecimento ela já presenciou, né, pelas câmeras de segurança, 2 furtos ocorridos em menos de 6 meses de distância um do outro. Então fica muito complicado para quem é empreendedor. A gente sabe que não é fácil empreender hoje em dia e ainda mais tendo que passar por situações como essas, né? E os comerciantes colocam câmeras de segurança, colocam grades, cadeados, mas parece que nada funciona. Ela disse que além do prejuízo da televisão, o cadeado também foi estourado, então foi um prejuízo aí de mais de R$2.000. Ela abriu um boletim de ocorrência hoje de tarde na Polícia Civil e a gente espera que esse criminoso seja preso. Eu volto com você aí no estúdio. Tomara que seja, Bia. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber qual que é o desfecho disso, se ele foi identificado, se ele foi preso, mas como o boletim foi feito online hoje à tarde, parece que o boletim ainda não caiu no sistema que o pessoal da imprensa da Secretaria de Segurança Pública tem para nos dar informações sobre esses casos, mas a gente vai continuar acompanhando e eu vou adorar voltar aqui e noticiar que esse cara foi preso. Quem sabe com punição a gente não vê esses índices caindo, né, Bia? Obrigada, viu? Boa noite para você. Tchau, tchau. Atenção, você que vai pegar Tamoios. Mais cedo, um caminhão de 3 eixos tombou na Serra Antiga. O acidente foi no sentido litoral e o caminhão ainda não foi retirado da pista. Por isso, o trecho continua parcialmente interditado. Eu estou te falando isso porque muitas vezes a curiosidade acaba sendo perigosa. Então, se você for passar por lá, já fica sabendo o que aconteceu e redobra a atenção. A concessionária que administra a rodovia disse que não tem previsão para o veículo ser retirado do acostamento. O caminhão estava levando cimento. Em função do peso da carga, por vezes, ao longo do dia, a rodovia foi fechada para tentar destombar o caminhão. Ainda de acordo com a concessionária, o trecho está sinalizado e pode ser que as equipes precisem fazer o famoso pare e siga por questões operacionais. Ontem, a gente falou aqui, acho que você se lembra, sobre o caso de um homem que colocou fogo em casa depois de uma briga em família por um macarrão. Lembra? Hoje, infelizmente, a gente fala sobre um outro crime em família. O caso de um filho que foi preso depois de agredir o pai. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após agredir o próprio pai, de 62 anos, em um assentamento na região norte de São José dos Campos. O caso aconteceu na noite de segunda-feira e foi flagrado por uma testemunha, a enteada da vítima. Esse caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem no local, os agentes encontraram no barraco do agressor porções de maconha, uma faca, uma espingarda,
e munições. Todo esse material ilícito foi apreendido e vai passar por perícia. As autoridades também vão investigar a possibilidade de outros crimes, como, por exemplo, posse ilegal de armas. Esse caso foi registrado na delegacia de plantão. O delegado optou pela prisão em flagrante. O agressor é um antigo procurado da Justiça, mas o seu mandado de prisão foi cumprido em 2020. No entanto, ele foi novamente preso, continua na cadeia pública e deve passar ainda por audiência de custódia para prestar mais esclarecimentos. Como esse crime prevê uma pena superior a 4 anos, não há possibilidade de pagamento de fiança. Matheus Andrade para o TH+ Notícias. Uma mulher de 23 anos morreu em Guaratinguetá por dengue. A morte foi em maio e a causa da morte só foi confirmada agora, depois que saíram os resultados dos exames laboratoriais. Essa é a 3ª morte por dengue na cidade esse ano. Todas as informações sobre esse assunto estão no nosso site, que é o thmais.com.br/vale. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece lá no cantinho superior da sua televisão, para que você tenha acesso a essa e outras notícias também. Eu tenho acesso às notícias que eu divido com você e também as mensagens que vocês mandam para a gente. No meu Instagram, a Flávia de Campos, aqui de São José, mandou a seguinte mensagem. Boa noite, Marcela, bom retorno, muito obrigada. Manda um abraço para o meu querido esposo Sérgio. Somos fãs do seu trabalho. Um abraço. Aqui é a Flávia de São José. Flávia, um abraço para você e para o Sérgio. Muito obrigada pela companhia de vocês na TV e também na internet, tá bom? E Denise Crumo, lá de Taubaté, disse que é para usar mais vezes blusa dessa cor, que ficou muito bem em mim. Denise, muito obrigada. É bem discretinha a minha blusa hoje, né, Denise? Obrigada, que bom que você gostou. Obrigada pela sua participação e pela sua companhia, principalmente. Gente, no próximo bloco, o assunto é saúde. Eu quero saber se você que me assiste pratica alguma atividade física. Se sim, me manda foto. Pode ser que você e a sua turma apareçam aqui no TH+ Notícias. O nosso WhatsApp é o 997524005. Não adianta mandar foto no meu Instagram, @mesquita.marcelo. Eu fico de olho nas mensagens do Instagram também, mas foto, participação aqui no telão, só pelo WhatsApp, combinado? Já tem gente que me mandou foto praticando atividade física. Vamos ver? Tiba de Taubaté, boa noite, Marcela. Oi, Tiba, boa noite. Eu e minha esposa sempre fizemos atividade física. Fazemos musculação e pilates. Já passamos dos 60 com saúde e disposição. Essa é minha esposa, Maria Helena. Um abraço para você e toda a equipe. Deixa eu ver a foto do Tiba e da Maria Helena. Casal bonito, pedalando, ali na orla da praia. Que beleza, hein? Muito bom. Eu faço pilates também e eu adoro. Pessoal que faz pilates, que não faz pilates, acha que é uma coisinha leve, tranquila. É nada, né, Tiba? Não é, Maria Helena? É puxado fazer pilates. Obrigada pela participação de vocês, viu? Se você quiser participar, eu também vou adorar. Então me manda a foto, assim como o Tiba fez, no 997524005. Quero saber se o público do TH+ Notícias tá sedentário ou tá na ativa. No próximo bloco a gente fala sobre isso, tá bom? 6h48, volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Você já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O ENAMED chegou para avaliar anualmente os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar ainda mais a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, esta prova é para você. É o Ministério da Educação e o Governo Federal melhorando a avaliação das escolas de medicina para cuidarmos cada vez mais do Brasil. E tem outra coisa boa. Se você quer fazer residência médica, sua nota do ENAMED vale para o ENARE, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/INEP e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal. O
O Novotel São José dos Campos é o seu ponto de partida para viver a cidade com conforto e praticidade. Com estrutura completa de lazer, piscina climatizada, sauna, academia e quadra de beach tênis, aqui você relaxa e aproveita ao máximo cada momento. O restaurante Base Barbecue by Novotel oferece cortes especiais, pratos saborosos e a tradicional feijoada aos sábados. Bem localizado e com fácil acesso ao litoral e à Serra da Mantiqueira, o Novotel é ideal para sua viagem ou evento. Novotel São José dos Campos, sua melhor escolha na região. Milhares de ganhadores pelo Brasil. Acredite e seja o próximo. Telecena é do Brasil. No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Valley Shopping, Piso Dutra. É vero saboroso, é vero Abratio. As férias acabaram e o dinheiro zerou? A Semana da Grana chegou! O Vale Cap está sorteando R$300 mil. É pra ajeitar a vida. R$300 mil só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, R$300 mil. Vale Cap é regional, hein? A expectativa é que o corpo da cantora Preta Gil chegue ao Brasil amanhã. A família confirmou que o velório de Preta vai ser aberto ao público, mas as informações detalhadas sobre a despedida só serão passadas quando eles tiverem a confirmação oficial sobre a chegada do corpo. A Preta morreu domingo nos Estados Unidos, onde estava fazendo um tratamento contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com câncer coloretal. O câncer de intestino, apesar de pouco comentado, é muito comum. E é importante que a gente fale sobre isso, porque conhecer os sinais do nosso corpo pode ajudar no diagnóstico precoce. E aí, as chances de cura aumentam bastante. A Alessandra sofria de fortes dores abdominais. O resultado dos exames, câncer de intestino, doença que ela convive há 2 anos. Tinha muitas dores, muitas cólicas abdominais. Cólicas mesmo de me deixar até transtornada. Sabe? De eu ir parar no hospital, tomar morfina na veia e depois voltar para casa, tal, enfim, essa é as dores que eu tinha. E eu sempre tive também muito intolerante, eu sempre fui intolerante à lactose. Então, para mim, juntou, né, a minha menopausa, que eu entrei na menopausa precoce com 37 anos, né, e mais devido a ser intolerante à lactose. O câncer já estava no nível 4, o mais avançado, e por isso, após a cirurgia para a retirada dos tumores, ela precisou colocar uma bolsa de colostomia e agora vai voltar para as sessões de quimioterapia. Eu procurei, né, uma médica. E devido, né, a essas fortes dores, cólicas que eu estava sentindo, aí conversando com ela me passou vários, passou ultrassom, passou tomografia, exame de sangue, vários exames, né? E eu fiz todos esses exames e um desses exames, que é uma tomografia que eu fiz, né, computadorizada, o médico foi comentando ali na hora, né, que eu estava com um tumor de sigmoide. E ele comentou que o meu estava com tumor no estágio já de 17 centímetros e era de sigmoide. Daí eu falei, doutora, eu tô com câncer, né? O câncer de intestino ou coloretal é o 3º tipo que mais acomete mulheres e homens no país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só neste ano devem ser diagnosticados mais de 45 mil novos casos da doença. No último domingo, a cantora e atriz Preta Gil faleceu por complicações do câncer, após 2 anos e meio do início do tratamento. Segundo especialistas, esse tipo de câncer é mais comum entre as pessoas com mais de 45 anos, mas os diagnósticos entre os mais jovens vêm aumentando. Por isso, os médicos alertam para o estilo de vida. Então, a gente tem uma expectativa aí que nos próximos anos esse protocolo de rastreio reduza ainda mais. Os fatores de risco para tumor de
intestino são obesidade, sedentarismo, o paciente que não pratica atividade física nenhuma, alterações do hábito intestinal. Então, a ingesta baixa em fibra alimentar, ela também é relatado como um fator de risco, assim como o aumento no consumo de carne vermelha também é um fator de risco, o tabagismo, o que mais? Alimentos como embutidos, industrializados, então a gente fala muito principalmente sobre linguiças, defumados, presuntos, apresuntados, esses alimentos eles são bem maléficos para a nossa saúde intestinal. Então pode ser isso tudo associado também a um aumento no rastreio. Além desses cuidados, uma rápida detecção da doença pode significar uma maior chance de cura. O exame de colonoscopia hoje ele é muito seguro, a taxa de complicação desse exame é menos do que 1%, é 0,03%, então uma incidência de complicação muito baixa. Existe muito tabu ainda relacionado a um exame que é feito corriqueiramente e de forma muito segura por muitos profissionais hoje aqui no Vale do Paraíba. Na realidade, o câncer para mim sempre foi um tabu. Para mim, câncer eu sempre associei com a morte. Eu não procurei um médico, mas hoje eu sei que a culpa foi minha, esse erro foi meu. Então, eu, até mesmo minha família hoje eu falo, senti uma dor, senti um desconforto, uma cólica, procura um médico o mais rápido possível, não deixe para depois. Não carrega essa culpa, não. Tratar um câncer já é tão complicado, na verdade, que bom que você procurou um médico, que bom que você está fazendo esse tratamento, que você tenha muita força e muito estímulo para continuar esse tratamento, tá bom? A gente está aqui na torcida pela sua recuperação. Tratar um câncer não é fácil, né, gente? O tratamento é muitas vezes doloroso, exige muito do paciente. E se o paciente oncológico tiver apoio, a caminhada fica mais leve. E essa leveza é muito importante para o sucesso do tratamento. Durante o tratamento contra o câncer, a Preta Gil teve muito apoio da família e dos amigos. Um dos melhores amigos da Preta, o apresentador Gominho, inclusive esteve hoje em Aparecida. Ele comentou que parou no Santuário Nacional para lembrar da amiga, já que por vezes eles estiveram juntos na Basílica. Para conversar com a gente sobre a importância dessa rede de apoio durante o tratamento oncológico, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Ana Elisa Ramalho. Ana, muito obrigada pela sua participação. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Ô, Ana, quando a gente fala de um tratamento oncológico, a gente fala de algo que é longo. Não se trata um câncer assim, do dia pra noite, num fim de semana, toma um remedinho e tá tudo certo. Bom seria se fosse, mas a gente sabe que não é. É pesado receber o diagnóstico, é pesado o tratamento, mas se a pessoa tiver apoio emocional, isso ajuda de fato, inclusive no resultado do tratamento? Sim, ajuda bastante, porque é um momento que a pessoa está bem fragilizada, então ela ter esse suporte, né, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento familiar, isso ajuda muito a seguir. Eu falo que é um momento muito difícil, mas se torna mais leve, né? Esse momento do acompanhamento psicológico, acompanhamento familiar e amigos, né, é fundamental. Como que quem está de fora consegue acolher aquela pessoa sem ficar falando, ai, não liga para isso não, vai passar, você é forte? Porque às vezes uma fala assim pode até minimizar aquele sofrimento, deixa a pessoa falar, deixa reclamar se tiver que reclamar e depois tenta mostrar essa leveza? Sim, a escuta, né? Eu acho que a escuta é acima de tudo aí, porque uma pessoa, quando ela está precisando falar, está precisando colocar para fora todo aquele sentimento, então quando ela tem essa escuta, por mais que a pessoa não fale, mas que esteja ali do lado, dando um ombro amigo, isso já tem uma grande importância para ela, né? Ela sente que ela está sendo ouvida, que ela está sendo acolhida, que ela está sendo entendida naquele momento de sofrimento dela. Porque é difícil falar, não sofra, não chore. É ela que está sentindo, ela sabe o quanto aquilo está sendo difícil para ela. E quando tem um outro que traz essa fala, o que acontece muitas vezes? A pessoa ela meio que se culpa, ela tem que estar bem o tempo todo. E não dá para estar bem o tempo todo diante de uma químio, de uma rádio, ou às vezes de uma recidiva que ela está passando, os sintomas que ela tem nesse momento. Então, é muito importante a escuta e acolher.
sem julgamento, sem pedir, não chore, estou aqui para te ouvir, né? Eu estou com esse ombro amigo aqui. Então isso é muito importante para o paciente. Tem alguns pacientes que acabam ficando um pouco mais reclusos, porque muitas vezes perdem cabelo, por exemplo, durante um tratamento quimioterápico e às vezes têm vergonha, não se aceitam com aquela imagem atual. O que os amigos e a família podem fazer? Então vão para casa daquela pessoa para fazer companhia, ao invés de eles ficarem tentando fazer essa pessoa sair de casa, espera o momento dela. A presença é importante? É fundamental, né? Eu acho que é importante, assim, entrar em contato, verificar, olha, se está tudo bem, eu posso estar indo te visitar, porque às vezes o paciente também, ele está tendo alguns desconfortos por conta do próprio tratamento e ele quer ficar mais quietinho, às vezes ele está mais cansado. Então é importante, né? Verificar, tudo bem de nós estarmos indo aí, vendo se pode ter, né? Ele pode receber e ir sim, eu acho que é fundamental não se afastar, pelo contrário, estar presente, porque muitas das queixas que às vezes nós temos é que a pessoa fala assim, nossa, eu tinha vários amigos, depois que eu descobri, sumiram todos, ficaram poucos. Por quê? Às vezes essas pessoas também que não conseguem, se afastam, elas também não conseguem às vezes lidar com essa dor, que para elas também às vezes é muito difícil, né? Mas há toda essa questão, né? Assim, ir lá, ligar, procurar, ver se precisa de uma ajuda, isso é extremamente importante nesse momento, que o paciente ele está mais fragilizado, né? Ele precisa desse acolhimento, ele precisa dessas pessoas, não do distanciamento. E isso a gente vive num mundo tão virtual hoje em dia, né? Nem sempre as pessoas moram perto, mas então uma chamada de vídeo já pode ser legal, uma mensagem de áudio, tem gente que conversa por meme, né? Sim, manda piadinha, manda coisa leve, mensagem de esperança para quem gosta, enfim, se fazer presente e manter presença. Com certeza, com certeza, isso faz toda a diferença, né? Eles falam, nossa, alguém me escreveu, nossa, alguém lembrou de mim, alguém ligou. Estou vivo, estou fazendo parte desse rol de amigos da sociedade. Isso, né? ajuda muito essas pessoas que estão passando por esse momento muito difícil. Eu até comento que assim, é uma situação muito difícil, mas quando tem esse suporte, ou quando a pessoa ela também, né, busca uma ajuda, um acompanhamento psicológico, isso se torna um pouquinho mais leve, né, para ela poder enfrentar as fases que ela vai estar passando no tratamento, enfim, né, nesse processo todo. Sem dúvida. Eu espero que a gente seja a companhia para você que está passando por qualquer tipo de dificuldade, se você estiver enfrentando esse tratamento oncológico, que você tem aqui na gente uma companhia, e o nosso espaço está sempre aberto para que você possa participar e falar. A gente adora ouvir os nossos telespectadores. Ana, muito obrigada por contribuir com a gente nessa missão de informar. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço vocês. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quando a gente fala sobre saúde, né, muitos médicos, por exemplo, falam da importância da prática de atividade física, certo? Os psicólogos também sempre falam que encontrar um esporte que te faça bem é algo muito importante para manter também a saúde mental. O problema é que, mesmo sabendo da importância da prática de atividade física, nem sempre as pessoas seguem essa orientação. Um levantamento recente mostrou que a falta de tempo e o desinteresse são as principais justificativas de quem passa longe dos exercícios. Foi depois de um dos momentos mais difíceis da vida que a Vanessa, de São José dos Campos, encontrou na caminhada e na musculação um novo caminho. Eu treino musculação. Em 2022 recebi um diagnóstico de câncer de mama por conta de uma mutação genética que eu nem sabia que eu tinha. E passei por todo o processo de tratamento, cirurgia. Eu tive todos os efeitos colaterais, emagreci muito. E foi aí que os médicos me orientaram para procurar um profissional, para começar a fazer musculação, recuperar energia, recuperar massa muscular, para poder passar por esse processo de forma mais tranquila. Aos poucos, o exercício físico deixou de ser obrigação e virou rotina. Às 7 horas da manhã, ela já está assim, treinando pela cidade e postando nas redes sociais para também influenciar outras pessoas.
Benefícios físicos, né? Hoje em dia os estudos já provam. Os médicos, eles nos orientam também que quem é ativo fisicamente, quem faz musculação ou 30 minutos de caminhada por dia, diminui em 30% riscos de possíveis recidivas, né? Então, só por esse motivo já é o suficiente para eu fazer sempre musculação. E eu faço todos os dias, musculação e o cardio, né? Uma caminhada também. Melhor humor, ansiedade, quem passa por esse trauma todo tem muitos medos, melhor autoestima. Com certeza, só benefícios. A Vanessa é uma das brasileiras que decidiram mudar de vida e incluir o exercício físico na rotina, mas ela ainda é exceção. Uma pesquisa revelou que quase 60% da população ainda é sedentária. A maioria apontou a falta de tempo como principal motivo. Uma pesquisa recente feita pela Brain Inteligência e Estratégia também revela que a saúde é a principal motivação em todas as faixas etárias. Já entre os mais jovens, a estética é o que mais impulsiona a mudança de hábitos e de comportamento. A academia é a preferência da geração Z, enquanto os mais velhos escolhem a caminhada. Hoje existem diversas barreiras, né? As pessoas que trabalham, as pessoas alegam muito falta de tempo para treinar, então falta descomplicar um pouquinho. Cabe o profissional também ajudar essas pessoas. A pessoa acha que ela tem que ir à academia todos os dias, fazer 1 hora de academia numa intensidade alta e não precisa. A pessoa ela pode buscar aquela atividade física que ela gosta mais de fazer 10 minutinhos cada dia, um dia sim, um dia não. Isso ela já vai criando aquela rotina e aos poucos, quando ela começar a ter os benefícios, ela vai ver que aquilo ela vai sentir falta daquela prática no dia a dia, de como faz bem para ela, e assim ela vai começar a fazer exercício físico na rotina. A rotina agitada ainda é um obstáculo para muita gente, mas aos poucos os hábitos estão mudando. Histórias como a da Vanessa, que superou o câncer com o apoio do exercício físico, mostram que é possível transformar dificuldades em motivação. A dica prática é: busque aquilo que você goste de fazer. Por exemplo, eu gosto de correr, eu gosto de jogar bola, eu gosto de caminhar, ou seja, musculação ou uma aula de spinning. Faça aquilo que você tenha prazer de fazer. Vai ser muito menos custoso para você acordar ou parar o seu dia a dia para ir praticar essa atividade. Você vai ter prazer ao fazer aquilo que você gosta. E aos poucos aquilo vai virar rotina. E quando você assustar, você já está fazendo várias atividades e com a saúde bem lá em cima. Muito bem. Tô sabendo que o nosso público gosta de uma atividade física. Tem tanta gente participando, mostrando para mim, contando pra gente as modalidades praticadas. Por exemplo, Claudinei de Guaratinguetá falou: oi, boa noite, Claudinei. Pratico musculação e procuro me manter ativo, cuidando sempre da saúde corporal e mental. Fundamental a cabeça também, né? Olha lá ele aí na academia. Valeu, Claudinei, obrigada pela sua participação. Mais uma mensagem aqui da Viviane. Boa noite, Marcela, tudo bem? Tudo bem com você? Essa é minha filha Pietra, depois do exame de faixa do Taekwondo. Deixa eu ver, que belezinha, adorei, tá linda. Atividade física desde cedo, é isso aí. Eu também incentivo a minha filhinha a praticar sempre alguma atividade física. Hoje, inclusive, ela foi na natação. Obrigada, Viviane, um beijo pra você e pra sua filha. Sérgio, de São José dos Campos, pratico corrida de rua 2 vezes por semana. Sou personal trainer e nutricionista. Deixa eu ver, Sérgio. É isso aí, tem que dar o exemplo também, né? Obrigada pela sua participação. A corrida virou uma febre, né, gente? O que tem de gente participando de corrida de rua, que bacana. Sérgio, boa noite. Eu e minha esposa Leila estamos assistindo. Que bom, obrigada pela companhia. Estamos na ativa todos os dias, andando com a pet Mila e fazendo ginástica ao ar livre. Que beleza! Aí, casal, gostei de ver. Tem muita academia ao ar livre que dá para as pessoas que não podem ou que não querem, às vezes, pagar uma academia, frequentar aquele ambiente de academia, não deixarem de se exercitar, né? É uma boa dica, uma boa saída. Sérgio, obrigada, casal, pela participação de vocês. A gente vai fazer agora uma chamada muito especial. A gente está falando de atividade física, a gente tem um programa de esportes que começa já, inclusive. Pedro Coralha, boa noite. Quais os destaques do programa de hoje, hein? Fala, Marcela, ótima noite a você, a todo mundo ligado aqui no TH Mais Notícias, passando para convidar todo mundo a assistir o SBT Esportes Vale, porque daqui a pouquinho vamos falar sobre Copa Zico. Começa em agosto essa competição e você confere tudo aqui na TH Mais SBT.
Também vamos falar sobre Copa Sul-Americana e também a polêmica do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro, com gastos bem diferentes. É daqui a pouquinho, depois do TH Mais Notícias, você confere todas as notícias do esporte do Brasil e do mundo aqui no SBT Esportes Vale. Até já! Até já, pausa rápida para chamar o intervalo. No próximo bloco a gente passeia juntos pela Serra da Mantiqueira, te trazendo uma informação interessante. Tem azeite produzido aqui que está entre os melhores do mundo. 7 e 9, volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais, harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. O inverno chegou e o estúdio de vidro da TH Mais SBT em Nova Brasil tem feito a alegria de quem nos visita. Programação ao vivo, brindes, brincadeiras e momentos inesquecíveis com a família. Oferecimento: Copag, Raposo Engenharia, Restaurante Di Paolo, Faculdade de Medicina Serra Dourada Lorena, Spinazzi Chocolates e Forte House, a grife da sua casa. Hoje a Defesa Civil Estadual divulgou um alerta sobre o risco de queimadas. Aqui na região, eles falam em risco alto para sábado na Serra da Mantiqueira e para domingo, tanto no Vale quanto na Serra. Ao longo da semana, pelo menos por enquanto, não tem previsão de chuva. Amanhã as temperaturas não mudam muito se comparadas ao que a gente encontrou hoje. A quarta-feira também deve começar mais fria e depois o sol aparece. Em São José dos Campos, a máxima fica em 25 graus. Em Pindo, os termômetros devem variar entre 8 e 27 graus. A mínima é de 10 em Ubatuba. À tarde, a máxima não deve passar dos 24 graus. Fechando o nosso giro, vem Santo Antônio do Pinhal, com mínima de 9 e máxima de 21 graus. Se você está querendo aproveitar esse finalzinho de férias para passear pela Serra da Mantiqueira, eu tenho uma dica para te dar. Você sabia que uma das melhores experiências com azeite do Brasil fica aqui? A Fazenda Sabiá, em São Bento do Sapucaí, produz azeites premiados internacionalmente e também oferece uma vivência incrível com degustação, passeio entre oliveiras e a visita à fábrica. A visitação guiada começa ao lado dessa oliveira com mais de 300 anos e que veio do Uruguai. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer todo o processo de produção de azeites. Aqui na fazenda, a primeira plantação aconteceu em 2014 e a primeira safra comercializada em 2019. É aqui que nasce um dos melhores azeites do mundo, reconhecido com mais de 160 prêmios internacionais. A fazenda fica em meio às montanhas, na zona rural de São Bento do Sapucaí, e recebe visitantes nos fins de semana para uma verdadeira imersão no universo do azeite extra virgem. Compramos a fazenda em 2003, era uma fazenda de gado. Queríamos plantar, explorar a terra. Pensamos em frutas vermelhas, em uvas, até que experimentamos um azeite feito na região e nunca tínhamos provado um azeite fresco. E aí ficamos encantados. E tem toda uma mística. A olivicultura é uma cultura que existe há 7.000 anos, né? Ela, enfim, está em todas as religiões, todas as religiões têm a oliveira, fala do azeite.
Então a gente decidiu plantar. As oliveiras são originárias de países como Grécia e Espanha. Cada tipo de azeitona tem um sabor especial. Esse é um azeite fresco, então um azeite feito no Brasil é um azeite muito mais fresco do que um azeite que atravessa o oceano para chegar aqui. Segundo, é todo cuidado com o fruto, cuidado no pomar, o fruto tem que ser muito saudável. Azeite é um suco de frutas. Depois a temperatura. A oliveira, além dela precisar de 300 horas de frio, abaixo de 13 graus por ano, para produzir o fruto, ela tem que ser colhida numa temperatura, ela não pode ser extraída numa temperatura alta. E nós colhemos no verão. Então, verão aqui no Brasil é uma temperatura alta. Então, a gente deixa um caminhão refrigerado no pomar, a gente vai colhendo, pondo em caixas e pondo no caminhão para já ir baixando a temperatura. O equipamento é limpado muito, é lavado todo dia, 2 vezes. No fim da extração e no dia seguinte, antes de começar, lavamos de novo, não pode ter qualquer resíduo. Qualquer resíduo que fique já fermenta, já sai um produto fermentado. Depois o armazenamento. A gente usa garrafas que tem um vidro mais grosso, escuro. A degustação é um dos momentos mais esperados da visitação guiada. Esse momento é conduzido pelo Leonardo, que é guia. Leonardo, conta pra gente como funciona esse momento. É um momento bem esperado mesmo, realmente, né? E o pessoal vem aqui com uma ideia e sai totalmente com outra, né? Então, essa experiência que eu vou mostrar vai ver a diferença entre o sinal de oxidação que o azeite pode e não pode ter. Então, você vai ver primeiro um azeite fresco e um azeite que não tem tanto frescor assim. Aí você vai ver o que é esse sinal de oxidação. Aí primeiro, você vai ter que pegar esse primeiro copinho que já está tampado, vai continuar com ele tampado, vai aquecer a base do copinho dessa forma, Fazendo isso, você volatiza o azeite e vai fazer com que ele libere mais fácil esses aromas. Você vai sentir os aromas, buscar alguns aromas frescos que contém na natureza, herbáceos, frutas maduras ou verdes, por exemplo, ou então sinais de oxidação, ranço, aquele óleo velho, parafina, metal, palha. Então, esses são alguns dos sinais de oxidação que o azeite pode ter. E o que já era uma experiência para os sentidos se transforma também em motivo de orgulho. O azeite Sabiá já conquistou premiações na Espanha, Itália, Turquia, Grécia, Inglaterra e Israel. Em concursos nacionais já foi eleito o melhor do Brasil. É um orgulho e uma emoção muito grandes, Nós nunca imaginamos que fôssemos ter um produto reconhecido assim no mundo todo, Já ganhamos prêmios em vários países. Semana passada estivemos em Roma recebendo um prêmio do melhor blend e estivemos ao lado dos melhores produtores da Europa. Então, todos já conheciam Sabiá, tinham pessoas que eram do júri de Portugal, da Grécia, e todos já conheciam o azeite Sabiá. Então, é um orgulho muito grande você saber que você está fazendo um produto de qualidade, O que começou com uma pequena plantação, hoje é referência mundial. Mais do que produzir azeite, a Fazenda Sabiá planta histórias e valoriza o que é da nossa terra. Que legal, Nossa região é muito rica em todos os sentidos, muita gente talentosa morando e trabalhando aqui. E muita gente que quer deixar o sedentarismo de lado e está conseguindo, o que tem de mensagem chegando, mostrando o pessoal fazendo atividade física, eu tô adorando. Vanessa falou, boa noite, minha mãe Helenice tem 65 anos, faz ginástica na praia em Caraguatatuba e academia também. Aí, gostei, tá super bem acompanhada, Várias pessoas praticando a mesma atividade física, muito legal. Quando a gente pratica em grupo, Vanessa, tudo fica mais gostoso, você não concorda? Obrigada pela participação, um beijo pra você. Mais uma mensagem aqui da Nara. Boa noite, Marcela. Esse é meu grupo praticando jiu-jitsu. Foi o esporte que me abraçou e eu me encontrei. Muito legal. Um beijo para todos vocês aí da turma do jiu-jitsu da Nara. Tem muitas pessoas que falam assim, Nara? Eu não gosto de academia, então eu não vou praticar nada. Tantas outras modalidades, tantas outras coisas bacanas, cada um tem que encontrar mesmo o seu lugar ali, que mais mexe com o coração, para que a gente não desista, não é verdade? Beijo para você, obrigada pela participação. Mais uma mensagem que chegou do João Carlos de São José. Boa noite, Marcelo, estou assistindo ao jornal hoje, mas dificilmente assisto devido ao horário, porque estou na aula, te entendo, mas fico feliz que quando você pode, você está aqui com a gente. Obrigada pela preferência, viu? Parabéns pelas notícias do jornal, muito obrigada. Estou
sem praticar esportes há 1 ano, mas segue uma foto do ano passado. Ah, então que essa foto sirva de incentivo para que você possa voltar, não é verdade? O pessoal da produção está dizendo que você lançou tipo um TBT em plena terça-feira. De qualquer forma, espero que você consiga voltar, tá bom, João? Obrigada pela participação, um beijo para você. Mais uma mensagem que chegou do Antônio de Guararema. Boa noite, pratico ciclismo todos os dias. Tenho 78 anos de idade e sempre me exercitei. Graças a Deus, um grande abraço para você também. É isso aí, na bike, no estilo. Gostei, Antônio. Bom exemplo, viu? Obrigada por dividir com a gente a sua experiência. Um beijo para você. Boa noite. Mais uma mensagem que chegou aqui da Ivonete. Boa noite, Marcela. Faço hidromassagem e alongamento. Eu adoro hidromassagem, sabia? E alongamento também eu curto bastante. Turma animada essa, gostei. Ivonete, obrigada pela participação, viu? Aliás, obrigada pela participação de cada um de vocês. Amanhã a gente se vê, combinado? Agora o relógio marcou 19h19. Então, pensa positivo para atrair coisa boa. Boa noite e até amanhã. Tchau.